ansiedade gera palpitação, né? Ou nem todo transtorno depressivo ou transtorno de estresse gera palpitação, né? E nem toda palpitação também é ansiedade, né? Porque muitas vezes a pessoa fica com aquele rótulo, né? Ah, você é ansioso. E a pessoa tem, muitas vezes, uma arritmia, né? E ela deixa, talvez, de ter oportunidade de tratar aquilo porque ela ficou com o rótulo de ter um transtorno de ansiedade. E fica ali anos, às vezes, usando antidepressivo, ansiolítico, e continuando sentindo as mesmas coisas, né? Porque, na verdade, ela está tratando uma coisa que não é o problema, não é aquilo que está causando o sintoma dela, e ela tem, efetivamente, uma arritmia. E pensar, Cláudio, que pode ter exatamente as duas coisas juntas, né? Inclusive, quando a gente pensa em gatilhos, né? O que pode ser um gatilho para uma arritmia, né? Para uma palpitação? A ansiedade e o estresse são gatilhos. Então, a ansiedade e o estresse ela pode gerar um aceleramento do coração fisiológico, que a gente fala, né? E não ser uma arritmia, mas também, tranquilamente, ela pode gerar arritmia e, por si só, também ela pode ser um gatilho. E você acha que, assim, antes da pessoa, por exemplo, que tem um sintoma como esse, né? Ela tem palpitação, ela sente, né, como se ela tivesse a batedeira ali no peito. Você acha que é importante que ela seja avaliada por um cardiologista primeiro, né, antes de eventualmente começar um tratamento de ansiedade? Você acha que isso é válido? No meu sim, ponto de assim? vista, sim. Eu acho que isso é uma mensagem importante para a gente passar para a população de maneira geral. E por quê? No meu ponto de vista. Porque quando a gente está diante de uma palpitação, a imensa maioria é algum quadro benigno. Não vai trazer risco de vida para o paciente. No entanto, existem, né, sintomas, palpitações e arritmias que podem trazer risco de vida. Então, se a gente pensar dessa forma, pacientes com sintomas, né, de batedeira, de palpitação, é fundamental fazer uma avaliação cardiológica primeiro, para ver se realmente está diante de uma arritmia ou não. Né? E se estiver diante de uma arritmia, se é uma arritmia benigna ou de risco. Aí, uma vez feito, né, essa avaliação inicial e ver que não se trata, por exemplo, de uma arritmia, aí vai fazer o tratamento da ansiedade. Eu acho importante, se a gente pensar questões de risco, né, a gente não inverter a ordem nesse processo. Acho que primeiro a gente precisa fazer uma avaliação cardiológica e uma avaliação de risco. Aí tá tranquilo, tá seguro, não é nada de risco, trata a ansiedade. Até porque muitas vezes essas falhas, essas palpitações, elas podem ser um sinal amarelo ali de que tem alguma coisa errada acontecendo no coração de fato, né? Que talvez não seja uma coisa benigna, talvez a pessoa tenha uma doença cardíaca que ela desconhece, né? E ela pode ser ao mesmo tempo ansioso, né? Quem não é ansioso hoje ou quem não fica ansioso eventualmente com as situações do dia a dia, né? E eu acho que um recado importante também nesse mesmo sentido é talvez a pessoa não se conformar com o diagnóstico às vezes, né? Ah, você tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, e ela começa a tratar e o sintoma persiste, né? O sintoma de palpitação, dor no peito, aquilo persiste. Então, não se conformar apenas com aquele diagnóstico, né? Procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma opinião especializada, para que ela possa ter certeza realmente do que está acontecendo, né? É um direito, né, de cada paciente ter mais de uma opinião e eu acho que isso faz bem, né? Na verdade, quando mais pessoas estão olhando o mesmo problema, a chance de achar uma solução é muito maior do que apenas uma pessoa olhando só. Quando a gente olha, a gente vai olhar de um ponto de vista somente, né? Então, a gente tem outros pontos de vista para uma mesma situação. Sem dúvida. E nesse contexto, vale a gente, né, alertar as pessoas com relação a... É fundamental insistir no diagnóstico e é fundamental também ter o conhecimento sobre alguns sinais de alerta, alguns sinais de risco, né, em que a palpitação pode vir associada. Então, são sinais onde aí realmente uma avaliação cardiológica se faz imprescindível, né, e onde o paciente pode estar exposto a algum risco de vida. Tá? E quando a gente pensa nesses sinais, o que pode vir junto com a palpitação, no caso, que pode vir junto com uma arritmia? Né? Acho que dentre os sintomas de maiores preocupação, esse paciente tem, por exemplo, um histórico de desmaio, que a gente chama tecnicamente de síncope, né, que é a perda transitória ali da consciência. Isso pode ser um sinal de gravidade, pode ser um sinal que esse paciente que tem queixa de palpitação e perdeu a consciência pode estar diante de uma arritmia grave. Seria, acho que, um ponto de alerta importante para a gente frisar para todos. Outros sintomas também, como uma dor torácica, né? Então, por exemplo, o paciente inicia o quadro de palpitação.
E esse quadro ele é sucedido ali de dor torácica, de aperto no peito, principalmente. Pode também estar diante de uma arritmia de gravidade, com risco de vida, e também esse paciente tem que insistir no diagnóstico, insistir em procurar uma avaliação especializada.